Oi, pessoal, estamos aqui para mais uma aula do nosso laboratório virtual de ciências e hoje a gente vai falar sobre os fundamentos da expressão gênica, tá? Que nada mais é a produção, né, de proteínas nos seres vivos, tá certo? E aí, no nosso simulador, nesse primeiro item aqui, a gente vai ter a seguinte coisa. Nós temos que lembrar sobre dois processos, tá? Nós temos no nosso organismo o nosso DNA, o RNA e as proteínas. E aí, pessoal, a gente tem que lembrar que do DNA, a partir de uma das fitas do DNA, a gente consegue produzir o RNA mensageiro, e a partir desse RNA mensageiro, a gente consegue, através dos ribossomos e dos RNA transportadores, fazer proteínas, né, que vão atuar no nosso organismo, tá certo? E é justamente isso que nós vamos ver aqui hoje no simulador, tá bom? Aqui nós temos o nosso DNA, tá? E parte desse DNA vai representar um gene, tá? E esse gene vai produzir uma dessas três, né, proteínas aqui, tá certo? Vai servir de base para a produção dessas proteínas. E aqui a gente tem, né, os fatores necessários para a produção, né, a síntese do RNA mensageiro e da proteína. Então, o que a gente precisa? Lembrando que a partir de uma das fitas do DNA, a gente vai produzir o RNA mensageiro. Sendo que para eu produzir um RNA, eu vou precisar de um fator de transcrição positivo, ou seja, algo que vai incentivar a produção daquele RNA. Eu vou precisar da RNA polimerase, que é justamente uma enzima que vai produzir o RNA, tá? Eu vou precisar do ribossomo, que é uma organela que está lá no citoplasma, que tem RNA ribossômico, tá certo? E que é justamente quem vai ler, digamos assim, né, o RNA e, a partir daí, vai determinar qual é o tipo de aminoácido que vai se encaixar naquela proteína que está sendo produzida. E eu vou precisar do fator de transcrição negativo, que vai determinar quando aquele RNA vai parar, tá, de ser produzido. E no final eu tenho os destruidores de mRNA, que é quem vai destruir o RNA que eu produzi, tá certo? Já que ele já foi sintetizado. Então, bora lá, ó. Eu preciso aqui, ó, do fator de transcrição positivo, vou colocar aqui, tá certo? Eu preciso da RNA polimerase, que eu vou botar aqui, e ela já vai começar, ó, a produzir o meu RNA mensageiro, que é esse fiozinho preto aqui, tá certo? Quando ela produz, o RNA vai encontrar com o ribossomo. Quando ele passa por dentro, né, do ribossomo aqui, esse mRNA, que é o RNA mensageiro, que contém a informação, vai ser traduzido, tá? Por isso que o nome é tradução. E aí, quando ele foi traduzido, ele formou essa proteína aqui, ó, tá certo? Vamos lá de novo, ó, vou pegar aqui a RNA polimerase, ela vai, ó, produzir um RNA mensageiro, e quando esse RNA mensageiro for enviado para o ribossomo, ele vai ser traduzido. Então, o que foi que eu fiz aqui, ó? Eu fiz a transcrição e eu fiz a tradução. Olha só, quando a RNA encontra o ribossomo, vai produzindo aqui as proteínas, ó. Eu vou armazenando aqui, ó. Primeiro processo, transcrição. Olha só, região transcrita, lá vai, ó. Produziu o mRNA. Segundo processo, tradução. Por que tradução? Porque aqui o RNA mensageiro ele vai estar em códons. O que é isso? O RNA ele tem bases nitrogenadas e essas bases vão estar agrupadas de 3 em 3, tá? E a cada 3 você forma um códon. Esses códons é que vão ser traduzidos em aminoácidos que formarão as proteínas, tá bom? Então, pessoal, aqui, ó, eu consegui fazer 6 proteínas, tá? Eu vou colocar aqui, ó, o fator de transcrição negativo.
que é quem vai parar, né, essa transcrição, e eu vou colocar aqui o destruidor de mRNA, que ele vai destruir esses mRNAs, assim parando a produção de proteínas, tá certo? Então, esse foi o primeiro processo, tá bom? Do gene 1. Vamos agora para o gene 2. É a mesma coisa, tá? Sendo que como eu mudei o gene, tá? Eu vou ter outros fatores aqui, ó, de transcrição positivo. Coloco aqui e é o mesmo processo, ó. Aqui vai haver a transcrição, produziu mRNA, vai para o ribossomo, traduziu. Como eu tenho um local diferente do meu gene, eu vou ter a expressão gênica diferente também. Então, em vez de produzir esse primeiro tipo de proteína, eu vou produzir esse segundo tipo de proteína, tá certo? Então, aqui eu estou produzindo um outro tipo de proteína, mas o processo é exatamente o mesmo, tá bom? Então, da mesma forma que aquela primeira proteína foi produzida, essa segunda vai da mesma forma. E aí, quando eu vou e coloco aqui o fator negativo, tiro aqui os positivos e boto o negativo, ó, essa não consegue, a RNA polimerase não consegue mais, ó, produzir o RNA mensageiro, tá certo? E agora eu tenho outro tipo aqui de proteína, tá bom? E se eu for para outro gene, eu vou ter outra faixa aqui do DNA, e aí a mesma coisa, só que aqui eu vou produzir outro tipo de proteína, tá? Transcrição, vou botar logo aqui o ribossomo, produção do RNA mensageiro, produção de um outro tipo de proteína, tá certo? E aí aqui no caso, eu vou ter aqui 3 tipos diferentes de proteínas, tá certo? Então, essa é a primeira parte aqui da nossa aula. A segunda parte, que a gente vem aqui para o mRNA, né, que é o RNA mensageiro, a gente tem o quê? Na verdade, a gente tem basicamente a mesma coisa, ó. A região que vai ser transcrita aqui do DNA, né, que vai produzir o RNA mensageiro. Mas aqui ele vai comparar as concentrações e a afinidade. Olha só, eu tenho aqui o fator de transcrição positivo e eu tenho a RNA polimerase, tá? E aí aqui eu posso, ó, aumentar ou diminuir a afinidade, tá? Do fator de transcrição com o DNA e da RNA polimerase com esse fator de transcrição. Se eu boto que é um fator de transcrição com afinidade baixa, eu vou ter pouquíssima produção desse RNA mensageiro, tá? Ó, aqui, ó, encontrou o sítio ativo aqui, ó. Lá vai a RNA polimerase, ó. Como a afinidade é baixa, ele não consegue, né, produzir. Se eu, por acaso, aumento a afinidade, olha só, aumentei a afinidade, ó, lá vai. A RNA polimerase, ó, lá foi outra, tá? Por quê? Porque aumentei a afinidade da enzima que vai produzir o RNA com o fator que inicia essa produção, tá certo? Então, aqui é só para a gente verificar essa afinidade, né, dessa RNA polimerase com esse fator de transcrição e com o DNA, tá certo? É basicamente isso. E a terceira aba aqui que nós temos aqui uma bactéria, tá? Que é a E. coli. E essa bactéria, ela produz uma proteína que ela é fluorescente, tá? Então, ela vai ficando esverdeada. E aí, nós temos aqui, ó, o nível médio de produção dessa proteína pelo tempo, tá bom? E aqui eu tenho a concentração, as afinidades e a degradação, tá? Dessa proteína. E eu posso escolher aqui embaixo se eu tenho uma ou várias dessas células, tá bom? Vou botar assim para a gente observar numa quantidade maior de células. Olha só, eu tenho o fator de transcrição positivo. Eu posso mexer na concentração. Ó. Eu vou deixar aqui baixo, tá? E um destruidor de RNA baixo também. Tá certo? E as afinidades, eu vou deixar tudo baixo aqui, ó, para a gente ver o que acontece. Eu vou dar o play. Aí está aqui o gráfico. Ó. Quando eu diminuir tudo, a concentração e as afinidades, a produção dessa proteína ela é mais lenta, né?
ao longo do tempo, olha só, bem pouquinha. Tanto é que aqui ó, as células não estão ficando esverdeadas, tá? Mas quando eu aumento essa concentração, tá certo? De transcrição positiva, ó, já está mudando aqui o gráfico, ó, já aumentou, né? Agora, quando eu aumento a afinidade, tá? Da ligação dos fatores, olha só como o gráfico muda. E olha aqui as bactérias já ficando verdes, né? Por causa da proteína que foi produzida, tá? Então, quando eu mexo na concentração do fator de transcrição positivo, que é o que dá início, né, à produção do RNA mensageiro que vai gerar a proteína. Quando eu aumento a afinidade entre o fator de transcrição e a RNA polimerase, essa produção de proteínas ela é mais rápida, tá? Porém, também, se eu aumentar aqui ó, o destruidor de RNA mensageiro, olha só, como ele destrói o RNA, diminui novamente a produção de proteína, tá bom? Então, quando eu mexo nas concentrações e nas afinidades, eu modifico a velocidade de produção das proteínas, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Lembrando que a gente tem que saber que quando a gente tem um DNA que produz um RNA mensageiro, a gente está fazendo um processo chamado de transcrição, que é justamente o que a gente viu aqui no começo, né? A gente faz a transcrição quando, a partir do RNA mensageiro que foi feito, né, ele vai conter as informações nas bases nitrogenadas, que vão formar os códons. E aí a gente vai ter o ribossomo, que vai ler esse RNA mensageiro, e aí o que acontece? Cada códon lido vai ter um RNA transportador que vai pegar o aminoácido, né, correto, e vai produzir as proteínas, tá certo? Então é isso e até a próxima.